Os sentimentos ocultos no coração. Um perigo para o apostólico. Então vamos hoje, amados irmãos, transcrever na íntegra uma mensagem do Santo Romualdo publicada em janeiro de 2003, a qual ele diz assim: um dos graves perigos espirituais que podem gerar dúvidas, muitas das vezes incredulidade e a perca total da comunhão com a Santa Borrosa e, por conseguinte, até a perda da salvação e de sua alma, são os sentimentos ocultos no coração. São vários os sentimentos que levam uma pessoa, amados irmãos, a perder a graça de Deus e que são prejudiciais e que trazem consequências gravíssimas para o ser humano, para a sociedade, para a família e também para a igreja. Então vejam, amados irmãos, que nesta mensagem que o Santo Romualdo publicou, ele mostra claramente para nós, amados irmãos, que não adianta nós perdermos, se deixarmos se levar pelos sentimentos ocultos no coração, porque para nós, amados irmãos, é um perigo, trazem consequências gravíssimas para nós, para a nossa vida como seres humanos, igual diz ali, para a família, para a sociedade, para a igreja e para tantas outras coisas. Então, amados irmãos, não adianta nada vivermos na igreja, muitas das vezes, e continuar vivendo uma vida vazia lá fora no mundo de pecado, deixando que o sentimento mau, o sentimento oculto, ele permaneça em sua vida. E nós que somos apostólicos, amados irmãos, não devemos se deixar se levar pelos sentimentos, que muitas das vezes atrapalham a nossa vida, igual diz ali na mensagem, levam até nós a perdermos a nossa salvação, que é algo tão valioso para Deus. Então, amados irmãos, não adianta nada buscarmos sermos diferentes, fazermos mudanças em nossa vida, muitas das vezes, pedir perdão pelos pecados, e depois continuar planejando o próximo erro. Então não adianta nada, amados irmãos, nós hoje falar assim: Santa Borrosa, Santo Romualdo, eu quero fazer uma mudança, eu não quero deixar que esses graves perigos espirituais entrem em minha vida, mas se eu continuo praticando lá no mundo, no erro, eu saio da igreja, continuo fazendo o erro, não adianta nada, amados irmãos. Nós temos que colocar esse sentimento para toda a nossa vida, fazer uma mudança, renunciar de tudo e começar uma nova vida. Igual diz na mensagem aqui, esses sentimentos, eles são muito conhecidos como o ciúme, a inveja, guardar mágoas no coração, a raiva, o ódio, o sentimento da desconfiança e principalmente alimentar no coração uma inverdade ou uma injustiça por ter ouvido uma fofoca ou um comentário injusto sobre uma pessoa, muitas das vezes um amigo próximo da gente, um colega, sobre alguém da sua família, como esposa, esposo, sobre os pais, filhos ou irmãos. Então vejam, amados irmãos, não adianta muitas das vezes nós jurarmos lealdades a Deus, a Jesus, a Santa Borrosa, ao Santo Romualdo, e muitas das vezes nós trairmos a confiança do nosso próximo, da igreja, de alguém que esteja próximo de nós, de um amigo de ministério e de qualquer área da nossa vida, amados irmãos. E hoje, amados irmãos, através dessa mensagem que o Santo Romualdo mostra para nós, que muitos estão se deixando se levar pela falta de fé, pela fofoca, muitas das vezes guardam ciúmes, invejas, guardam mágoas no coração, raiva, ódio, sentimentos ocultos, desconfiança. Eu me lembro que o Romualdo falava assim: pois não adianta chorar, lamentar pelas consequências. E muitas das vezes
lá no momento em que está sofrendo, pedir uma libertação para a sua vida, mas não busca a mudança para a sua vida, de fazer diferente. Quando diz fazer diferente, amados irmãos, nós deixarmos de lado todo esse mal que hoje na atualidade está contaminando a vida de muitas pessoas e da humanidade nessa terra. Principalmente o ciúme, o amor ao próximo, que muitos estão deixando de lado, deixando o amor se esfriar. E nesta mensagem que o irmão Aldo mostra com todo o carinho a qual ele deixou, lá na data de 2013, amados irmãos, ele é mais que um pai para nós, ele quer o nosso bem, ele não quer que nós, amados irmãos, se percamos no pecado, no erro. Igual eu disse ontem, amados irmãos, quantos que o santo irmão Aldo aconselhou, falando, filho, filha, faça isso, faça aquilo. Muitas das vezes lágrimas em seus olhos corriam, mas muitas das vezes, nós com nossa ignorância, ouvimos pelo ouvido, saía pelo outro, tanto faz. Quantos que saíram da igreja, amados irmãos, perderam a sua vida lá no mundo, porque não ouviram um recado, muitas das vezes, do santo irmão Aldo, da Santa Borrosa, que mandava através de mensagens do boletim, muitas das vezes um conselho de um pai, de uma mãe. E quando estavam atolados lá no pecado, perdido, amados irmãos, não tiveram forças para voltar. E muitas das vezes perderam a sua vida, a sua salvação, porque não tiveram tempo de se arrepender ou de pedir perdão. Então hoje, amados irmãos, se você guarda qualquer sentimento em sua vida, fala assim, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu estou falhando com a senhora, eu quero buscar ser diferente, eu não quero ter mais ciúmes, eu quero ter mais fé, eu não quero sentir ódio no meu coração, eu quero amar mais ao meu próximo, como Jesus me amou, se dando em sacrifício naquela cruz. Então nós, amados irmãos, como povo apostólico, e como povo do Santo Irmão Aldo, a qual ele diz aqui com todo carinho nessa mensagem, que emociona o nosso coração, dizendo, foram esses sentimentos que levaram Jesus à crucificação, e que lá no tempo da Santa Borrosa, levou à divisão da igreja, e que foi preciso o sacrifício dela para salvar a nossa igreja. Pessoas que foram muito ajudadas por ela, mas que se tornaram numa pedra de tropeço para muitos apostólicos que deram ouvidos àquelas fofocas, comentários, que estavam guardando no coração de alguns e que, brotando, trouxeram graves problemas para a igreja e para a Santa Borrosa. Muitos dos irmãos que já são de mais idade, que já frequentam a nossa igreja há muitos anos, devem saber muito bem o quanto a Santa Borrosa sofreu lá no início. Quantas perseguições, quantas acusações, quantas coisas ela passou, mas ela, com mão forte, conduziu a nossa igreja, amados irmãos, com toda a fé, com todo amor, com toda a clareza. E hoje, na atualidade, amados irmãos, se dá o mesmo com alguns apostólicos. Graças a Deus, amados irmãos, igual diz na mensagem, não são muitos, mas muito cuidado, amados irmãos, com o joio, porque pode levar muitas pessoas à perdição. Quantos que se deixaram se levar, amados irmãos, por um conselho de alguém que muitas das vezes não gerava nem confiança. Eu me lembro quando o Santo Irmão Aldo, amados irmãos, ele subiu aos céus. Quantas pessoas, amados irmãos, que deixaram a dúvida entrar em seu coração, saíram da igreja, e muitas das vezes colocavam dúvida no corações de muitos apostólicos, que eram fiéis, e quantos que se deixaram se levar, que hoje talvez já não estão mais na igreja, é triste de se dizer, muitas das vezes perderam a sua vida, a sua salvação lá no pecado, porque lá no mundo, amados irmãos, a única circunstância da nossa vida é o pecado, o erro. E tem um ditado que diz assim, amados irmãos, não vale a pena nós seguirmos neste mundo de erro,
porque o salário do pecado é a morte. E nós que somos apostólicos não queremos seguir neste rumo, neste caminho, amados irmãos, da incerteza. Imagina, amados irmãos, muitos dos irmãos que já convivem na igreja há muitos anos, se deixar se levar pelo erro e perder a sua salvação, que é algo tão importante em sua vida. Então não se deixe levar pelas pessoas que trazem má influência, maus sentimentos em seu coração. Sejam como o santo irmão Aldo, como a santa avó Rosa, como Jesus. Sejam fortes, persistentes. Busquem cada dia ter mais fé, mais ânimo, mais coragem, para que possam vencer principalmente as lutas e as batalhas da vida. E o irmão Aldo diz aqui, eu digo assim, porque está havendo em nosso meio, muitas das vezes apostólicos que não concordam com as minhas ordens. Lá naquela época acontecia isso, amados irmãos. Guardam no coração muitas das vezes sentimento de desconfiança em relação ao dom que exerço nesta igreja, cujo dom não fui eu que pedi, mas foi dado para salvar e ajudar o nosso povo e também para todos que queiram fazer parte deste rebanho, cujo ministério, aqui o irmão Aldo dizendo, não é fácil de exercê-lo, principalmente pela falta de fé e confiança na minha pessoa, no meu trabalho, pessoas que tanto eu ajudei e que tenho muito ajudado, mas infelizmente não concordam comigo. Muitos me criticavam por trás, guardam esses sentimentos no fundo do coração, e quando surge uma oportunidade, soltam tudo o que está no coração, muitas das vezes levantando falsos contra a minha pessoa e lançando dúvidas nos corações dos que dão crédito a tais pessoas. Então, amados irmãos, essa mensagem que o Santo Irmão Aldo ele deixou para nós, amados irmãos, é algo profundo, é uma mensagem com teor, amados irmãos, muito forte, mas nós precisamos ouvir, porque muitos, amados irmãos, deixam se levar por sentimentos que muitas das vezes estão atrapalhando o seu ministério na igreja, e ainda muitas das vezes estão levando junto muito dos irmãos, amados irmãos, para o lamaçal do pecado, igual o irmão Aldo dizia, empurrando de uma vez no buraco, ou seja, levando para o caminho da perdição. E nós, amados irmãos, que somos apostólicos, nós temos que ter uma fé, amados irmãos, genuína, uma fé sem dúvidas, sem manchas, uma entrega verdadeira que não precisa de plateia. Lembre-se, um coração dividido pelo pecado, ou seja, com Deus e lá com o mundo, nunca estará com Jesus. Então, amados irmãos, hoje é o momento, a oportunidade de nós, que muitas das vezes se deixamos se levar pelo pecado, o momento de nós tirarmos todas essas falhas que atrapalham a nossa vida. E o irmão Aldo diz aqui, entretanto, os que ficam com dúvida, é porque também nunca creram em mim, nem na Santa Avó Rosa, e muito menos na missão profética desta igreja. Porém, aviso que essas pessoas e todos aqueles que alimentam maus sentimentos no coração, que isto futuramente lhes trará graves problemas no futuro. Não estou querendo assustá-los, mas é meu dever como servo de Deus abrir os seus olhos e salvá-los enquanto é tempo. Se arrependam, procurem tirar do seu coração esse sentimento e procurem a crer no que lhes digo, para que não venham sobre si o juízo de Deus e percam principalmente toda a unção e a virtude do Espírito Santo, assim como Jesus mandou dizer à igreja dos apóstolos, a qual diz assim, também lhes digo, lembra-te do estado onde caístes, a desconfiança, a injúria, a calúnia, arrepende e volta à prática do bem, do contrário, venho contra ti e removerei o teu candeeiro, isto é, a luz, as virtudes do Espírito Santo sobre ti,
Então vejam, amados irmãos, nós que somos apostólicos, amados irmãos, devemos ter muito cuidado para não perdermos essas virtudes tão lindas que nós temos aqui na nossa igreja, que é a nossa fé, a nossa integridade, a nossa consagração, a nossa santificação. Se nós não praticarmos o bem, se deixarmos se levar pelo erro, olha a palavra de Jesus, se arrepende e volta à prática do bem, senão, pelo contrário, venho contra ti e removerei o teu candeeiro. Então, amados irmãos, procurem a crer, porque o juízo de Deus, amados irmãos, ele não falha. Eu digo isso, amados irmãos, porque Deus, ele é perfeito em tudo. Nós, aqui na terra, nós temos o livre-arbítrio de fazermos o que quisermos da nossa vida. Deus, o nosso Pai, Jesus, ele deixa nós plantarmos o que nós quisermos em nossa vida. Mas se nós plantarmos os sentimentos bons, qualidades boas em nossa vida, amados irmãos, nós colheremos frutos bons em nossa vida. Mas se deixarmos se levar pelo erro, colheremos tempestade, colheremos principalmente a condenação da nossa alma. Então, amados irmãos, muito cuidado com as artimanhas do inimigo. E igual diz aqui, se não te arrependeres, o único caminho nosso, amados irmãos, é o juízo final, é a perdição, é o inimigo de nossas almas. Ninguém quer perder a sua vida, amados irmãos. E através dessa mensagem que o Santo Irmão deixa, ele diz assim, digo-lhes, prezados irmãos, a você internauta, a você ouvinte da Hora Milagrosa, que hoje está ouvindo essa mensagem, esta é a pior condição a que pode chegar uma pessoa nesta terra, principalmente sem a graça de Deus, do Consolador, e sem a minha intercessão e proteção. Então, amados irmãos, muito cuidado com o que vocês estão fazendo com suas vidas. O nosso Santo Irmão Aldo, amados irmãos, através dessa mensagem, ele alerta dizendo, mostrando que pode haver na vida das pessoas, ou seja, pode vir a perder algo tão importante em nossa vida, que é a graça de Deus, a graça da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E as pessoas que chegam a uma condição dessa, mas irmãos, é até terrível dizer, eles perdem a proteção de Deus, a proteção de Jesus, e muitas das vezes até uma intercessão da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Por isso que o nosso Santo Irmão Aldo, ele diz aqui, faço um apelo a cada apostólico que hoje examinem o íntimo do seu coração. Se algum sentimento quer brotar também em seu espírito, clamem, não tenham vergonha, amados irmãos, clamem a Santa Vó Rosa para ajudá-las a tirar esses sentimentos. Se arrependam enquanto é tempo, porque o tempo, amados irmãos, ele é chegado, amados irmãos. Nós aqui na terra, nós somos como um sopro, amados irmãos. Hoje nós estamos aqui todos reunidos, participando desta reunião, mas amanhã, o que será de nós, amados irmãos? Então vamos hoje examinar o nosso íntimo. Se você está falhando com Deus, amados irmãos, é a oportunidade de hoje você fazer diferente. Se você estava falhando, a partir de hoje, pegue o seu livro da vida e comece a escrever de forma diferente, para que quando chegar o momento de você receber o seu galardão, pelo menos as qualidades boas, as coisas boas que você fez, pendem para o lado bom, ou seja, na balança da justiça, para que possamos ter o merecimento de receber o nosso galardão. Por isso, amados irmãos, que a Santa Vó Rosa, ela pode ajudá-los a tirar esse sentimento e se arrependam enquanto é tempo, pois se este sentimento, ele brotar em sua alma e não forem arrancados enquanto é tempo, olhe bem, lhes trará raízes de amargura, de sofrimento e até a perdição de sua alma, e muitas das vezes sofrerão graves consequências para si, para o seu lar, para a sua família, muitas das vezes até no ministério, na igreja
que é tão importante para a nossa vida. E o irmão Aldo diz aqui, eu não gostaria de dar-lhes uma mensagem neste teor, com este problema tão grave. Dói no meu coração dizer o que estou lhes dizendo, mas ficar calado é um erro grave, porque estarei cooperando para se alastrar o joio em nosso meio. O joio a quem me refiro, os sentimentos maus que o inimigo semeou em alguns corações. Só espero arrependimento e conversão para que tais pessoas, elas sejam perdoadas pela Santa Vó Rosa e voltem a reinar a paz em seus corações. Estimados irmãos apostólicos, hoje vemos uma grande semelhança e a necessidade de apresentar novamente aos irmãos esta mensagem do Santo Irmão Aldo, porque também dói em nossos corações saber que tanta graça, tanta virtude, poder e proteção dos céus estão sobre os sinceros e fiéis apostólicos. E sabemos que alguns ainda teimam, muitas das vezes, em retroceder, perseguir, invejar, fofocar, falar mentiras, controvérsias, tentando muitas das vezes minar a fé e o bom proceder de cada apostólico fiel, prejudicando a obra desta Santa Igreja Apostólica. Então, amados irmãos, dando uma pausa nessa parte da mensagem, eu me lembro de um fato muito lindo que aconteceu com um jovem da nossa igreja, que muitas das vezes, amados irmãos, se deixou se levar pelo erro, igual diz, da fofoca, da inveja, muitas das vezes seguindo caminhos tortuosos do pecado, se deixando se levar. E certa vez, amados irmãos, ele indo em nossa sede conversar com o Santo Irmão Aldo para reclamar, porque ele passava por um momento de tribulação, um momento difícil em sua vida. Ele falou, irmão Aldo, eu estou passando por tantas coisas em minha vida, eu não sei o que fazer. O irmão Aldo falou para ele assim, olha meu jovem, você é um rapaz tão bom, de coração tão bom, mas quantas das vezes que eu ia junto com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, para poder te ajudar, mas muitas das vezes pela sua ignorância, pelo seu ego, muitas das vezes seguindo caminhos errados, nós não podíamos te ajudar. Então aquele jovem, amados irmãos, ele ouvindo aquela mensagem do Santo Irmão Aldo, ele colocou assim, fazer uma mudança em sua vida. Hoje é bem sucedido na igreja, tem um ministério, e nós também, amados irmãos, podemos guardar essa mensagem como um recado para a nossa vida. Se nós estivermos falhando em nossa vida, amados irmãos, como que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, ele pode estar presente em nosso lar para nos abençoar? Eles não poderão, porque nós estamos falhando com Deus. E quando nós viemos à igreja, amados irmãos, nós viemos aqui para buscar perdão das nossas falhas, dos nossos erros. Aqui nós temos oportunidade de retroceder ao pecado, de renunciar de tudo e começar uma nova vida. E diz aqui, ainda existem aos que não aceitam hoje na atualidade a administração do conselho da igreja, a qual foi eleito pelo ministério, com seu voto de confiança de cada um de nós, e através hoje das redes sociais e mensagens instantâneas, muitos combatem os membros da direção, aos pastores que confiam e colaboram nesta missão de preservar a nossa fé através das mensagens da doutrina e disciplina, a qual nos foi dada por Jesus através da Santa Vó Rosa. Não deem ouvido a essas pessoas incrédulas, traiçoeiras, porque são como o joio nesta seara do Senhor. Eu queria falar muita coisa, mas irmãos, o meu horário, ele é curto. Então, só vou finalizar a mensagem do boletim, a qual diz assim: sempre em nossas orações, nas reuniões do conselho, pedimos a misericórdia, o amparo da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, juntamente com Jesus, com a Mãe Virgem Maria Santíssima, para preservarem os fiéis apostólicos, dando-lhes muita força, ânimo, fé, uma fé inabalável, para vencerem
em suas vidas e poder herdar o reino dos céus. Também pedimos a esses santos que nos ajudem a administrar a nossa igreja de acordo com a santa vontade dos céus, nos inspirando, nos orientando nas ações para que possamos levar uma palavra de amor, de esperança a muitos corações e para que possamos alertar aos que têm sentimentos ocultos em seus corações para se arrependerem e voltarem ao primeiro amor por Deus e pelos seus santos e por esta santa igreja e pelos seus irmãos. Hoje fazemos este apelo de coração a cada apostólico. Examine o íntimo do seu coração. E se algum sentimento brotou em seu espírito, clamem a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, para ajudá-los a tirar este sentimento. Então hoje, amados irmãos, através dessa mensagem, você internauta, você ouvinte da Hora Milagrosa, se for preciso, perdoe para ser perdoado. Respeite para ser respeitado. Ame para ser amado. Eu me lembro de uma mensagem da Santa Avó Rosa, amados irmãos, que eu sempre gosto de relembrar, a qual ela dizia assim, que muitas das vezes, quando alguém te trata mal, te maltrata, ela dizia, como ela era de Jesus, ela tacava pão, mas muitas das vezes nós não entendíamos o que ela queria dizer. Ela dizia para nós sermos perdoadores, porque nós que somos de Jesus, amados irmãos, nós não tratamos com a mesma ignorância, com o mesmo teor. Nós temos que ser perdoadores, amorosos, bondosos. Então hoje, amados irmãos, se vocês tiverem a oportunidade de amar mais, amem mais aos seus pais, aos seus familiares, ao seu amigo, mesmo que ele esteja, muitas das vezes, não merecendo, dê a ele o seu perdão, faça como Jesus, amados irmãos, que deu a sua vida, lá naquela cruz, derramou o seu sangue, para nos dar uma oportunidade de salvação, pagando o preço mais alto, amados irmãos, pela iniquidade, pelo pecado da humanidade deste mundo. E nós muitas das vezes não valorizamos. Então, quando acontecer esse sentimento em sua vida, seja qualquer um, perdoe. Porque o perdão, amados irmãos, ele é mais ou menos assim. Muitas vezes nós perdoamos o nosso irmão, mas continuamos muitas das vezes com uma mágoa em nosso coração. Não vai adiantar nada, porque aquela pessoa que nós perdoamos, se ela se arrependeu, sinceramente, ela está perdoada. Mas você que guarda o sentimento da mágoa, amados irmãos, muito cuidado, porque pode perder até a sua salvação por este motivo. Então hoje, se você guarda mágoa em seu coração, hoje é a oportunidade de falar assim, irmão, irmã, pai, mãe, não importa quem seja da família, dá um abraço sincero, pede um perdão genuíno, sincero, para aliviar o seu coração. Muitas vezes está sofrendo, e nesta oportunidade dessa mensagem que o Santo Irmão Aldo deixou, é para nós fazermos mudanças, renunciarmos de tudo, para que quando recebermos o nosso galardão, amados irmãos, pelo menos termos a oportunidade de poder entrar no reino dos céus. Por isso aceitem esses conselhos, sejam humildes, mansos de coração, procedam com justiça, amados irmãos, com bondade, e deem valor ao seu próximo, tratando sempre com respeito e bondade, procurando sempre fazer o bem, e serão sempre bem-sucedidos em sua vida, no seu trabalho, no seu lar, na igreja, como uma verdadeira família apostólica. Amém. Espero que todos os irmãos tenham guardado em seu coração esta mensagem, levem para a sua vida. Esta mensagem, amados irmãos, foi o nosso Santo Irmão Aldo que deixou para a nossa consagração e para a nossa santificação. Neste momento quero primeiramente agradecer aos irmãos que aqui estão presentes, desde os membros, as criancinhas, os jovens, aos irmãos de mais idade, pela sua reverência, pelo seu amor à nossa igreja. Agradecer aos meus colegas de ministério, obreiros, diaconisas, pelo trabalho e a dedicação, a qual fazem com muito amor a nossa igreja apostólica.
Agradecer ao nosso coral pelas belíssimas apresentações, pelo empenho de cada um, aos nossos músicos, ao nosso regente, adjuntos, aos nossos irmãos da filmagem, aos nossos irmãos do áudio e som em geral, em todos os componentes, que a Santa Borrosa possa abençoar grandemente a vida de cada um. Também abençoar os nossos internautas que neste momento também estão conectados, aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa. Neste momento, quero pedir também aos irmãos carinhosamente que se coloquem em pé para finalizarmos a nossa reunião. Em sentido de reverência, mãos aos céus, olhos fechados, vamos orar, amados irmãos, e agradecer por mais esta oportunidade, a qual nós estivemos hoje de estar todos reunidos num só amor, numa só alegria e numa só união. Vamos orar? Glorioso Deus, nosso eterno Pai Celestial, chegamos ao final da nossa reunião. Logo mais iremos para os nossos lares. Leva as tuas bênçãos, a tua graça, o alimento espiritual, a sua santa proteção e os anjos dos céus que os acompanhem, dando um bom regresso aos seus lares e também um bom descanso e um ótimo final de semana. Por isso, neste momento, Senhor Jesus e Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, Santa Borrosa, que junto com o nosso santo irmão Aldo nos tem enxugado, principalmente as nossas lágrimas, os nossos sofrimentos, as lutas, remetendo em nossa vida o ânimo, a clareza, a boa disposição para vivermos as lutas de cada dia. Pedimos também, Santa Borrosa, as bênçãos pelas pessoas que aqui colocaram os seus nomes nesses pedidos de oração. Eu não sei o que eles te pedem, vó, mas sei que muitas das vezes passam por tribulações, por problemas em suas vidas. Muitas das vezes, muitos dos irmãos que direcionaram os seus nomes nessas caixas de oração, muitas das vezes passam por momentos difíceis na sua vida, tanto no desempregado, muitas das vezes com alguém já, com um irmão, um vizinho, um amigo, muitas das vezes num leito de hospital, precisando de um milagre. Mas que a Senhora, avó, junto com os santos e anjos, possa interceder na vida de cada um dos irmãos, dando a eles as bênçãos, diante do merecimento de cada um. Pelas pessoas também, que muitas das vezes não puderam estar aqui, muitos que também buscam pelas soluções, pelos seus problemas e confiam nas suas bênçãos. Também quero pedir à Senhora, avó, que abençoe em relação também na saúde, no trabalho, no seu lar. Nós sabemos que Santo Irmão Aldo, o Senhor conhece o íntimo da nossa vida. Junto com a Santa Borrosa, neste momento já receberam os nossos pedidos e já está nos ajudando diante do nosso merecimento. Por isso, Santa Borrosa, a Senhora tudo conhece, tudo sabe o que precisamos, e já sei que a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, já está intercedendo por todos neste momento. E quero neste momento pedir, Santa Borrosa, que despeça todos aos seus lares e que tenham uma semana abençoada, e que no próximo final de semana possam estar aqui reunidos novamente para a próxima reunião, para buscar o objetivo maior, que é o alimento espiritual para nossas vidas. Por isso, recebam as bênçãos de Deus, de Jesus, da Santa Borrosa e do Santo Irmão Aldo. E o que eu desejo a todos os irmãos, que tenham muita paz, muita felicidade, muito amor e muita união. Amém. A paz do Senhor a todos e até a próxima oportunidade.